Bem, então, vamos retomar os trabalhos com a sessão das 14 horas do dia 17 de junho de 2020, iniciando a pauta pelo item 99, relator conselheiro Paulo, recorrente fosfanil, também é um paradigma de processos repetitivos. Vamos lá, Paulo. Ok. Esse processo, ele é exatamente igual ao que a gente julgou, só que lá era a contribuição social e aqui é o IRPJ, tá? Aquele em que ele apresenta vários decomps com pagamentos indevido a maior a título de estimativa, e depois ele diz que, na verdade, o que ele queria era o saldo negativo do período. Então, assim, não tem nenhuma alteração em relação àquele que nós julgamos relativo à contribuição social. Eu não sei se haveria necessidade de ler, né? Bem, eu acredito que podemos aplicar o mesmo resultado do julgamento, né? O relator está dando essa informação de... Naquele caso, qual era o item 84, é igual ao item 84 da pauta, né? Só que lá era contribuição social e aqui é o IRPJ. Certo. Então, todos de acordo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário nesse item? Sim. Deixa eu fazer o registro aqui. Esse mesmo resultado vai repercutir nos processos número 100, 101... Não, é só no 100, né? 101 já é outro repetitivo. Outro paradigma. No 100 e no 99 e no 100, então, o mesmo resultado. Negado provimento ao recurso do contribuinte. Flávio, em C9 também já tivemos matéria discutida, não sei se tem similaridade. Presidente, eu até estava aqui com a impressão, como eu disse, foi um dos primeiros processos que eu fiz lá quando a gente entrou aí no recesso, né, paralisou as atividades. Eu não sei porquê, mas eles são idênticos. Não sei nem por que a gente separou ele na pauta, não consigo entender, mas assim, a mesma coisa, mesma discussão, utilização do crédito em mais de uma Perdecomp, ele fala que está desvinculada da DCTF, mas não traz nem retificação da DCTF, mesma discussão, não vejo mais o que acrescentar nessa discussão aqui, não, mesmo daqueles outros dois que nós julgamos agora há pouco. Então, eu estou negando provimento ao recurso voluntário pelos mesmos fundamentos. Eram os itens 88 e 89. Então, os fundamentos, os fatos e os fundamentos são idênticos. Todos de acordo? Então, também nós negamos provimento por unanimidade naqueles outros processos. De acordo. Esse aqui, o 101 também, e o 102. Aliás, são vários, né? O 101 é o processo paradigma. Replica no 102, 103, 104, 105, 106, 107, até o 108, que são os repetitivos. O item 109 está retirado de pauta, em consequência também os repetitivos 110, 111, 112, na relatoria do conselheiro Paulo, também estão sendo retirados de pauta. Item 113 também é um contribuinte que nós já julgamos nesta reunião. Mondelez, Paulo. Similaridades? Analisar aqui o processo. Eu fiz uma borrada, eu apaguei eu fechei meu arquivo da pauta e perdi tudo que eu tinha anotado hoje. Qual foi o resultado do julgamento da Mondelez no anterior? Foi rejeitar preliminar de nulidade e no mérito negar provimento. Esse foi aquele que o Paulo estava apresentando uma resolução. Isso. Valeu, gente.
Desculpa. Nesse caso aqui, Decomp também, pagamento indevido a maior de dezembro de 2003, despacho decisório não reconheceu o direito creditório porque o pagamento estava integralmente alocado. E aí as alegações são similares àquele do outro processo. Também ele apresenta uma preliminar de nulidade por ausência de motivação e fundamentação, sustenta que o crédito se refere ao valor que foi apurado na DPJ, a retificadora, defende a aplicação dos princípios da verdade material, do informalismo, a superação do eventual erro cometido no preenchimento da Decomp, afirma que, apesar de haver apresentado nova retificação da DPJ citada com aumento do valor devido a título de RPJ, promoveu o recolhimento do valor acrescido de modo a não interferir na compensação já realizada, e argui o dever da administração de compensar de ofícios créditos detidos pelos contribuintes. Há vários processos dessa empresa, sempre ele traz essa alegação de que a administração teria o dever de compensar de ofício. Essa primeira instância rejeitou a preliminar nulidade, considerando que, apesar da descrição concisa contida no referido documento, não houve qualquer prejuízo ao direito de defesa da recorrente, pois possibilitou o conhecimento da causa da não homologação da compensação declarada. Tanto é que a reclamante demonstra ter perfeito conhecimento dessa causa e oferece defesa em tempo hábil de forma abrangente. Em relação ao mérito da discussão, a decisão observou que na DPJ original, que seja na DPJ original, seja nas retificadoras, não haveria valor devido a título de RPJ ao final do ano calendário. Considerou, contudo, que a análise deve se limitar ao crédito informado na Decomp, de modo que, como era devido o valor pago a título de estimativa em relação ao período de novembro de 2003, não existiria qualquer crédito passível de compensação. Pois a ciência foi apresentado recurso voluntário, no qual a recorrente repete as alegações trazidas na manifestação de inconformidade. Então, eu estou... recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade. A análise das preliminares de nulidade também é semelhante àquela que foi apresentada no outro processo. Eu entendo que não há nulidade, né, que o recurso, o despacho decisório, ele apresenta o artigo legal infringido, aliás, ele apresenta os seus fundamentos, né, e a matéria suficiente. Então, preenche todos os requisitos lá dos artigos 10 e 11 do... Desculpe. Não seria o caso de preenchimento dos requisitos dos artigos 10 e 11, que o contribuinte confunde com o lançamento do crédito tributário, né? Aqui não é lançamento do crédito tributário. Então, eu estou rejeitando a preliminar de nulidade. Ok, mas pode seguir, a gente colhe no final o voto completo. Compensação realizada. Como invocado pela recorrente, a jurisprudência administrativa majoritariamente é admitida a possibilidade, em caso de cometimento de erro de fato, por parte do contribuinte, preenchimento da declaração de compensação, realizar o exame do crédito como relativo a saldo negativo de RPJ, em lugar de pagamento indevido ou a maior que o devido a título estimativo. A questão da convolução, né? A situação posta nos autos, contudo, não se adequa à referida hipótese. Recorrente na Decomp sob análise, informou a compensação de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior que devido no valor de 243 mil, apontando como origem do crédito o recolhimento destinado a quitar o valor devido a título de estimativa de RPJ, na forma do artigo 2º da Lei 9.430, referente ao período de apuração de novembro de 2003. O recorrente havia declarado em DCTF débito a tal título, num montante exatamente igual ao recolhimento realizado, 1.511.000, correta a conclusão do despacho decisório emitido pela autoridade administrativa no sentido da inexistência de qualquer direito creditório passível de compensação. Com a apresentação da manifestação de inconformidade, contudo, conforme é exemplarmente explicitado no acórdão recorrido, ficou esclarecido que o crédito que a recorrente desejava compensar se referia a suposto pagamento a maior que o devido, realizado a título de estimativa em 30 de 1 de 2004, em relação ao período de apuração de dezembro de 2003. Documento de arrecadação de receitas federais constante à folha 814. Referido em débito, decorreria de equívoco no cálculo original do valor devido, que importou em 328 mil, quando o valor correto seria 84 mil, conforme declarado em DPJ retificadora apresentada em 10 de 11. Tá? Então, ele fez uma confusão aí acerca dos períodos. Observa-se, portanto, que não se trata de mero erro de fato. O contribuinte compensou o crédito completamente distinto daquele que pretende ver compensado.
Os montantes dos recolhimentos e a data de arrecadação são distintas, com implicação na valoração do crédito na forma dos artigos 83 e 84 da Instrução Normativa RFB 1300. Como bem afirmado pela decisão ACOR, de qualquer forma, considerando que desde a edição da medida provisória 66, convertida na Lei 10.637, que alterou o artigo 74 da Lei 9.430, compensação de débitos tributários com créditos relativos a tributos e contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deve obrigatoriamente ser efetuada mediante entrega de declaração de compensação, na qual são declarados os créditos utilizados e os débitos indicados para compensação. A análise a ser agora efetuada por essa autoridade julgadora está adstrita ao direito creditório livremente escolhido pela interessada e informado no PERDECOMP em análise. Como a compensação declarada pelo sujeito passivo extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua homologação, nos termos do artigo, parágrafo 2º do artigo 74, compensação tratada no PERDECOMP produziu seus efeitos em 14 de 11 e somente foi desfeita com o implemento da condição resolutória quando a autoridade administrativa proferiu o despacho decisório em fase da inexistência do crédito líquido certo. Assim, a falta de indicação do pagamento indevido ao maior da estimativa de dezembro de 2003 não constitui óbice de inexatidão material prevista no artigo 78 da IN 900, que autorizaria a eventual retificação da declaração que se encontrasse pendente de decisão administrativa, mas descumprimento das regras que disciplinam a compensação dos créditos tributários prevista no artigo 74, que acaba por prejudicar o exercício desse direito conforme disposto no artigo 170 do CTN, segundo o qual o direito à compensação de créditos tributários ficam sujeitos às condições e sob as garantias que a lei estipular ou cuja estipulação em cada caso atribua à autoridade administrativa. Cabia a recorrente, então logo tomou ciência do despacho decisório que não homologou a compensação realizada, haver apresentado nova decomp em relação ao pagamento que desejava utilizar, se é que isso não ocorreu, que pode ser que ele tenha até apresentado. Ao não proceder de tal forma, optou por não utilizar o referido direito creditório. Tá? Então, assim, na verdade, ele apresentou o decomp com um pagamento de estimativa e o que ele quer compensar é outro pagamento de estimativa. Vamos continuar? Os princípios informadores do PAF. Absolutamente impertinente a invocação que a recorrente faz aos princípios da verdade material, informalidade, a verdade processual administrativo fiscal informado pelo princípio do formalismo moderado. Respeitar os referidos princípios não significa tolerar que o administrado pratique os atos em total violação aos dispositivos normativos. Diz a recorrente que as autoridades julgadoras devem buscar mais do que os dados existentes nos processos e declarações, mas sim o que efetivamente ocorreu, na tentativa de recomposição do ato, mundo fenomênico, com vista a transformá-lo em fato, vertido em linguagem. No caso sob análise, contudo, o que efetivamente ocorreu foi que a recorrente compensou o pagamento que realizou em 30 de 11, o qual se encontra inteiramente utilizado para a extinção do débito por ela própria confessada. Não há espaço para a aplicação dos referidos princípios, como costuma ocorrer nas hipóteses de cometimento de erro de fato. Compensação de ofício. A recorrente advoga que seria dever da autoridade administrativa a pesquisa e utilização de créditos disponíveis para a realização de compensação de ofício. Há que se esclarecer a questão. Não existe na legislação qualquer dispositivo que impõe à administração tributária o dever de buscar eventuais créditos a que fazem jus os contribuintes e lhes compensar de ofício com débitos eventualmente existentes. O artigo 74 da Lei 9.430 é cristalino no sentido de que é uma faculdade do sujeito passivo a apuração e a compensação dos créditos relativos a tributos ou contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal. Quanto à compensação de ofício, será realizada no momento de se proceder à restituição ou ressarcimento de algum crédito já reconhecido ao sujeito passivo por meio das formas previstas na legislação, pedido eletrônico, declaração de RPJ, de RPF, por exemplo. É esta a previsão do artigo 7º do Decreto-Lei 2.287. E aí eu trago o artigo. No caso dos autos, inexistindo qualquer valor reconhecido como direito creditório, não há que se falar em compensação de ofício. Por todo o exposto, gosto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade do despacho decisório e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Todos de acordo aqui? Então, por unanimidade de voto, posso registrar, rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. Correto? Próximo item.
Bem, nós temos aqui várias retiradas de pauta, né, só para registrar. Matosinho, repercute no 114. Isso, esse resultado vai repercutir no item 14. Obrigado, André. No 114, que é o seguinte, né, é um repetitivo desse processo. E do 115 até o 124, os processos foram retirados de pauta por solicitação do sujeito passivo. Assim, passamos ao item 125, outro paradigma. Relator conselheiro Flávio, Banco Nossa Caixa, o recorrente. Pode ir. Tá. Presidente, só para deixar claro que os próximos processos, eu acredito todos aqui da pauta, os próximos ser meu. Banco Nossa Caixa, que tem 2 paradigmas, logo depois Banco Nossa Caixa e logo depois esse Hidroal. Eu acho que é importante a gente abrir, mas a discussão toda é com relação dos 3, tá? É com relação à retificação posterior de DCTF e questão de prova. Muda-se a questão fática, inclusive nesse do Banco Nossa Caixa. O 2009-75, que é o item 125 da pauta, ele muda a questão fática com relação ao 2009-30, que é o item 128 da pauta. Eu vou começar na ordem que está na pauta, que é o 2009-75. Pode ser? Vamos lá. Bem, isso aqui também pedido de compensação. A recorrente, o pedido não foi homologado, uma vez que a partir das características do DARF, foram localizados um ou mais pagamentos, né? O direito creditório indicado no pedido de compensação seria referente a imposto de renda no valor de 407, imposto de renda retido na fonte, relativo ao DARF pago nesse valor de 5.900.000, com débito nela declarado, supostamente recolhida maior pelo contribuinte. Intimado o referido despacho, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, alegando em síntese que o crédito não foi identificado, uma vez que ouvidou-se de retificar a DCTF, mas que promoveu a retificação da sua declaração em 29/10 de 2009, ou seja, após a emissão da decisão daquela delegacia da Receita Federal. Com a manifestação de conformidade, o contribuinte apresentou apenas os documentos constitutivos, o DARF com o suposto recolhimento indevido a maior, a DCTF retificada e o resumo da folha de pagamento, referente a março de 2009. Em um primeiro momento, o apelo do contribuinte foi considerado como intempestivo pela DRJ, isso é importante, não sendo analisado o mérito da manifestação. Ele apresentou recurso voluntário e o CARF acabou entendendo pelo retorno dos autos, porque afastou a alegação de intempestividade, né, a declaração de intempestividade para enfrentamento do mérito. E aí, no julgamento que se deu, a DRJ de São Paulo, aí sim, analisando o mérito, julgou como improcedente. No acórdão, a turma ACO, superando a discussão quanto à possibilidade de retificação da DCTF após o despacho decisório, isso é importante, entendeu que o contribuinte não apresentou provas para comprovar seu direito creditório. Na análise das declarações transmitidas, originais e retificadora, aquela DRJ apontou diversas inconsistências nas declarações apresentadas, notadamente que a DIRF, retificadora do interessado, aponta um IR no código 0561, relacionado a janeiro de 2009 no valor de 6 milhões, conforme abaixo reproduzido, que não corresponde ao suposto valor retificado da DCTF de 5.498. Ou seja, a DRJ identificou ainda inconsistências nas declarações. Ele apresenta recurso voluntário, repisa os argumentos da manifestação de conformidade e invoca o princípio da verdade material na análise do crédito. E, além dos documentos de identificação e representação, não foi apresentado nenhum outro documento. Esse é o relatório. Pode ir. Pode ir, Alvaldo. Tempestividade, tempestivo e cumpre os demais requisitos. Bem, vocês vão ver que eu até quis fazer essa introdução porque meus votos seguem mais ou menos o mesmo padrão nos 3 próximos casos, nesse e nos próximos 2. Então, a discussão é retificação, pedido de compensação, retificação posterior da DCTF, na medida em que o direito creditório não foi reconhecido. Eu faço toda aquela minha
aquele meu arrazoado, e aí eu já estou aqui embaixo, assim, no presente caso, como já mencionado, o recorrente retificou sua DCTF após o despacho decisório. Este passo não teria como fiscalização, quando da análise do pedido de compensação, identificar o crédito, já que, como o próprio contribuinte alegou, na DCTF originário, o direito creditório não estava devidamente constituído. Por outro lado, na manifestação de conformidade, tampouco no recurso voluntário, o recorrente data vênia não se deu ao trabalho de demonstrar os motivos da retificação e quais os seus fundamentos. Como já mencionado, foi juntado aos autos como comprovação apenas a DCTF retificadora e o resumo da fonte de pagamento, que, como demonstrado pela DRJ, além de referir-se ao mês de março de 2009, ou seja, não tinha a ver lá com o período que estava sendo discutido, não traz nenhuma comprovação contra a discussão objeto desse processo. Não se pode perder de vista que a DRJ, em análise das declarações originais retificadoras do contribuinte, identificou que a DCTF retificadora foi transmitida em 9/11 de 2009 e não em 29/10 de 2009, como afirmado na manifestação de conformidade, declarando como débito de imposto de renda retido na fonte no período de apuração de janeiro de 2009, valor de 5 milhões, portanto, sem inclusão da parte do débito de 477. Discutido esse processo, o objeto desse PGIM declarado na DECOMP. Entretanto, aquela turma de julgamento demonstrou que a DIRF retificadora ativa do interessado aponta o IRF no valor de 6 milhões, relativo a janeiro de 2009, conforme abaixo reproduzido, que não corresponde ao suposto valor retificado da CTF, ou seja, continuou com essa divergência, né, como eu já tinha colocado no relatório, nas declarações. Como se não bastasse, a DRJ deduziu que não foi apresentado prova de que a informação anual prestada aos beneficiários por conta deste regimento pago, comprovante anual de rendimentos pagos e de retenção de IR, foi feita corretamente. Assim como apontado, como o apontamento das inconsistências concluiu-se. Aí, basicamente, eu transcrevo aqui o acordo da DRJ, ela fala, se você não retificou esse comprovante anual de rendimentos, o beneficiário ele pode se valer desse crédito. Então, acaba que a Receita ia devolver 2 vezes esse valor. E aí o recorrente, mesmo sabendo dessa fragilidade, não trouxe aos autos qualquer documento que possa infirmar os argumentos lançados no acordo proferido. Assim, por ausência de comprovação, não há como se reconhecer o direito creditório indicado no pedido de compensação, e por isso eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok. Então, o relator nega provimento por ausência de prova. Gustavo? Paulinho, né? É Paulo. Desculpa. Paulo? André quer falar. André quer falar? Está sem som, André. Tenta de novo. Continua sem som, André. Acho que vai ter que sair e volta aí com a câmera. Sem áudio. Acho que vai ter que sair e retornar. Bem, alguma discussão relacionada ao objeto? Enquanto a Andréa não retorna, Paulo? Eu acompanho o relator. Gustavo? Acompanha, presidente. A não ser que a Andrea traga alguma coisa. Pelo movimento dela lá, ela acho que apertou sem querer a mãozinha. Ah, é? Ah, entendi. Ricardo? Acompanho. Cléucio? Também acompanho o relator. Mauritânia? Com o relator. Deu certo agora? Agora sim. Perfeito. Estava colhendo os demais votos enquanto você retornava. Você ia observar alguma coisa? Ou... Não, eu apertei sem querer, deu problema aqui. Com o relator o meu voto. Se for. Okay. Então, eu também vou votar com o relator, por unanimidade de votos. Nega provimento ao recurso. Esse resultado repercute nos itens seguintes, né, os 126 e 127. E 128 é do mesmo contribuinte
Flávio, tem diferença aqui? Você falou que tem pequenas diferenças aí. A diferença é a origem do crédito, presidente. A discussão de MED, retificação posterior de DCTF, é a mesma, mas a origem do crédito é um recolhimento que ele fez em face de uma condenação na Justiça do Trabalho e posteriormente, o reclamante foi declarado lá pelo juiz, ou reconhecida a isenção do reclamante com relação ao imposto de renda. Então, ele faz, nós estamos falando aqui de IR-fonte também, mas ele faz esse recolhimento no âmbito lá da Justiça do Trabalho, por determinação da Justiça do Trabalho, e, posteriormente, ele alega que a própria Justiça do Trabalho reconhece a isenção do reclamante lá naquela ação trabalhista e, por conta disso, aquele seria um indébito. O valor aqui é de R$27 mil. E aí, já superando aqui o relatório, indo direto para o meu voto, mais uma vez, o contribuinte, eu estou aqui, acho que aqui, ó, não se pode perder de vista que a DRJ, em análise das declarações do contribuinte, identificou a DCTF retificadora ativa foi transmitida em 27 do 10, declarando como IR-fonte o valor de 1.160.000, portanto, sem a inclusão do débito de 27 mil. Congelou, Flávio. No 5/2011, não retificou o débito de IR-fonte em discussão, ou seja, mais uma vez, uma divergência aí da DCTF dele, na DIF, e que não poderia ser reconhecido o crédito. Só um minutinho, pessoal. Ele esqueceu de fechar a câmera, né? Vamos ver como é que ele volta. Flavinho, ele se materializou na minha frente aqui. Flávio, que ele ficou congelado, ele entrou num buraco negro aí. Mas voltei. Houve um lapso no parágrafo anterior, se você puder reler, porque não deve ter gravado, porque você ficou congelado aqui. Tá. Não sei exatamente o que vocês ouviram, mas aquela turma de julgamento, que é a DRJ, ela identificou que houve de fato houve uma retificação da DCTF, retirando esse valor de 27 mil, que é o crédito invocado, mas mais uma vez o contribuinte não retificou sua DIF, ou seja, ele não tirou aquele R-fonte na DIF. E a DRJ também aduziu que não apresentar prova de que a informação anual prestada ao beneficiário por conta desse rendimento pago foi feita corretamente. Assim, demonstrou-se que as normas infralegais de registro determinam que, para que o crédito de imposto de renda retido na fonte possa ser utilizado a compensação, deve interessar fonte pagadora tomar as providências previstas na IN 1717. E isso não foi, ele não retificou a DIF. O recorrente, mesmo sabendo dessa prioridade das provas apresentadas, não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse infirmar os argumentos lançados no acordo da DRJ. Assim, por ausência de comprovação, não há como reconhecer o direito creditório. E aí eu estou negando provimento ao recurso voluntário. Mudou a origem do crédito, mas no restante é idêntica à situação anterior. O fundamento, inclusive, para a rejeição. Perfeito. Todo mundo de acordo? Sim. Então, eu vou registrar por unanimidade, novamente, voto-se por negar provimento ao recurso voluntário no item 128. Item 129, segue o mesmo relator, Flávio. Hidroal, do Brasil. Também temos repercussão em processos repetitivos na sequência, né? Tá. Bem, mais uma vez, PERDECOMP, o direito creditório invocado nesse caso é um suposto pagamento indevido a maior de IRPJ estimativa, no valor de 289 mil, no qual se pretendia quitar débitos próprios do contribuinte. O despacho decisório demonstrou que não foi, uma vez que o DARF
indicado no PDComp, já estava alocado para pagamento, integralmente para pagamento de débitos declarados pelo próprio contribuinte. O contribuinte foi intimado, em manifestação de inconformidade, ele alega que ouvidou-se de retificação da CTF e, segundo alega, esta ausente retificação impossibilitou a fiscalização de identificar o crédito apontado em seu pedido de compensação. Afirma ainda que retificou sua declaração em data posterior ao despacho decisório e na manifestação de conformidade. Para comprovar seu direito creditório, o recorrente apresentou nos autos apenas a DCTF retificadora. Não houve a indicação de qualquer elemento de prova para demonstrar a motivação da retificação, tampouco discorreu em sua manifestação de conformidade, sobre qual seria um erro cometido nas declarações apresentadas, além dos números que apresenta. A DRJ de Brasília entendeu por bem julgar o apelo do contribuinte como improcedente. E cito a emenda, e devidamente intimado, o contribuinte apresentou um recurso voluntário, no qual, em síntese, repisa os argumentos apresentados em manifestação, e para comprovar seu direito creditório, apresenta cópia do livro diário e razão, nada mais. Ato contido, os atos foram a mim distribuídos. Tem sustentação ou não, né? Não, fazia voto. Tá, tempestividade, enfim. Mais uma vez, é um voto padrão meu, então acho que a gente pode vir aqui direto para lá para baixo. Aqui, na manifestação de conformidade, o recorrente não se deu ao trabalho de demonstrar os motivos da retificação e quais os seus fundamentos, o que fez com que seu apelo fosse julgado como improcedente pela turma de julgamento à qual. No recurso voluntário, com o intuito, a princípio, de fazer prova do seu direito, o recorrente apresentou apenas cópia do livro diário e razão com a comprovação de que o valor foi recolhido. Data vênia, esses documentos não acrescentam em nada à discussão, na medida em que, no próprio despacho decisório, houve o reconhecimento do pagamento, sendo que o direito creditório não foi confirmado porque o pagamento em questão já estava integralmente utilizado na quitação de débito do contribuinte. Débito estes devidamente constituído na DCTF originariamente transmitido. Não se pode olvidar. Assim, não se sabe, pela análise dos autos, qual a motivação da retificação da DCTF, quais documentos contábeis fiscais dão embasamento dessa retificação, ou seja, não se consegue verificar o motivo pelo qual se promoveu a retificação da DCTF, e se de fato não havia débito de RPJ no período a justificar a apresentação da retificação. Entende-se que caberia ao recorrente demonstrar e comprovar o seu direito creditório em um mínimo esforço probatório, para que o julgador pudesse buscar, se fosse o caso, a verdade material. Não se pode admitir que, com base neste princípio, o contribuinte se fute da obrigação de comprovar suas alegações. Ademais, não pode olvidar que o acordo recorrido deixou clara essa posição quando afirmou que, na hipótese de ter ocorrido erro no valor do débito confessado de CTF, essa circunstância deveria ter sido documentalmente provada pelo interessado. Independentemente do momento em que esses documentos poderiam ser apresentados, o recorrente, mesmo sabendo da fragilidade de suas documentações, quando da apresentação do recurso voluntário, não trouxe qualquer elemento de prova para justificar a retificação da declaração. Reitere-se, nesse sentido, que a comprovação da contabilização do pagamento que o recorrente diz ser indevido em nada acrescenta na discussão, até mesmo porque o próprio despacho decisório já havia identificado aquele pagamento. Por todo esse exposto, votos para negar o provimento do recurso voluntário. Então, basicamente, ele traz como prova em recurso voluntário que ele pagou, mas isso está em discussão, ele pagou mesmo. Ok. Congelou lá o Flavinho mais uma vez. Então, ele está negando o provimento. Vamos rapidamente colher os votos aqui, só para registro. Paulo. Acompanho o relator. Gustavo. O relator, presidente. Ricardo. Acompanho o relator. André. Com o relator. Cléucio. Também acompanho o relator. Mauritânia. Com o relator. Também com o relator, então, por unanimidade de votos, negado provimento ao recurso voluntário, relativo ao item 129, Gravou. repercutindo nos itens 130 a 138, que são processos repetitivos. Ok?
Próximo item da pauta, conselheira Andréia, relatora, item 139, recorrente Maurer Comércio e Indústria. São dois processos, 139 e 140 não são repetitivos, são dois processos singulares. Sim, peraí. Pode começar, André, quando quiser. Sim, Flávio voltou, né? Apesar de... os dois são bem semelhantes, mas vamos dar uma olhada nos dois aqui. Esse processo, ele parece um pouco com aquele que a gente anulou o acórdão da DRJ na sessão de ontem. Só que, nesse caso, ele traz provas que possibilitam dar provimento para o recurso voluntário. Mas eu vou ler tudo aqui. Vamos começar aqui do relatório. É pequeno, acho que vale a pena. Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas eletronicamente com base em créditos decorrentes de saldo negativo de RPJ, que teria sido apurado no exercício 2007. O despacho decisório não homologou as compensações declaradas, tendo em vista que na declaração que na DIPJ, correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado no PERDECOMP, consta imposto a pagar. No acórdão da DRJ, foi relatado que na manifestação de inconformidade, o interessado não elidiu os fatos apontados no despacho decisório, mas reconheceu que cometeu erro de preenchimento da DIPJ e apresentou declaração retificadora depois da data de transmissão do PERDECOMP. Diante disso, a primeira turma da DRJ Rio de Janeiro entendeu, por maioria, que caberia à Delegacia de Origem, DERAT Rio de Janeiro, analisar inicialmente o crédito, incluindo as informações que não foram declaradas na DIPJ, e se pronunciar a respeito das compensações declaradas. Ao final, foi mantido o despacho decisório, que não reconheceu o direito creditório pleiteado. A ementa encontra-se transcrita a seguir. Aí tem aqui as alegações do contribuinte, tempestividade, nulidade, mas ele traz provas. Posso passar para o voto? Tem alguma dúvida? É que no voto eu esclareço melhor, normalmente. Pode ir ao voto, então. Pode. Conheço, né, ela cumpre os requisitos. Tem uma preliminar de cerceamento do direito de defesa. O julgamento do recurso voluntário não se declara a nulidade do lançamento ou do acórdão de primeira instância quando é possível decidir mérito favoravelmente ao recorrente. No presente caso, há fundamentação e foi apresentada documentação suficiente para proferir a decisão sem a pretendida declaração de nulidade, porque ele tinha trazido provas e a DRJ ela não analisou. Aquele mesmo voto da sessão passada. Ela falou que aquele mesmo caso da sessão passada. Ela falou que ela não tinha competência para que o contribuinte alegava erro e que ela não tinha competência para analisar. Aí eu estou analisando aqui nesses autos. Ele protesta também por suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que eu falo que é inerente. Agora, no mérito, aqui mais embaixo, no caso em análise, a contribuinte alega ter cometido um equívoco em exatidão material ao não declarar na DIPJ os pagamentos de estimativa mensal de RPJ CSLL relativos ao exercício 2007. No intuito de demonstrar seu direito, apresenta os comprovantes de folhas 35 a 39, que comprovam pagamentos de estimativa mensal no total de R$ 114.780,56, referentes ao período em discussão. Como as inexatidões materiais podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo, resta claro que deve ser revista a declaração. Assim, refazendo-se o cálculo da apuração do saldo negativo e considerando que o IRPJ devido no período totalizou R$ 41.822,18, conforme informação extraída do despacho decisório, temos. Eu faço aqui o meu quadro demonstrativo, considerando esses pagamentos que eu considero comprovados, o saldo negativo apurado chega no total de R$ 72.958,38, que é exatamente o valor declarado no PERDECOMP. Aí, diante disso, eu voto por dar provimento ao recurso voluntário e reconhecer direito creditório nesse valor, R$ 72.958,38.
É como voto. Então, aqui você está superando a nulidade, né, de não análise dos documentos e entendendo que a comprovação é suficiente para reconhecer o crédito e homologar. Sim. Algum questionamento, senhores? Posso escolher? Ricardo. Eu não sei se eu entendi direito como você relatou, mas você mencionou que a unidade, a DRJ, entendeu que a unidade de origem deveria promover outro despacho decisório, não é isso? É porque o contribuinte, o que aconteceu? É que o contribuinte alega que ele teria se equivocado e traz as provas. Aí a DRJ fala, não, eu não tenho competência para analisar. Então ela não analisa as provas. Quem teria competência para analisar seria a delegacia de origem. A delegacia de origem analisa e nega e indefere. E indefere, isso. Aí o contribuinte apresenta um recurso voluntário. Sim. Ué, mas cadê a decisão da primeira instância? Então, a decisão da primeira instância está aqui o acórdão, ela fala. Está aqui na página... Cadê? Aqui, ó, ela fala. Mantém-se o despacho decisório, se não erididos os fatos que lhe derem causa. É ementa. Então, e ela fundamenta da seguinte forma. A segunda decisão, do segundo despacho decisório, é isso? Não. Ela fala assim, ó, cabe a DRF de origem, a fundamentação dela, cabe a DRF de origem a análise do crédito pleiteado e o pronunciamento inicial a respeito do deferimento ou não de pedidos de restituição e compensação. A ausência de informação na DIPJ, declaração própria para esse fim, faz com que não houvesse análise pela DRF de origem, de eventual saldo negativo. O julgamento pela DRJ constitui uma instância revisional. A matéria a ser apreciada pela DRJ é tão somente aquela resolvida pela decisão ACO que foi atingida pelo recurso. Então ele fala, eu cometi um equívoco, ele traz as provas e a DRJ não analisa. É aquela mesma situação, Ricardo, que a gente enfrentou num outro processo, só que naquele caso não tinha elemento suficiente. E ela nem devolve para a unidade e nem aprecia. Então, Gustavo queria falar? Não? Entendeu, Ricardo? Satisfeito? Entendi. Seria o caso de anular a decisão da DRJ, mas já que ela está superando, não é isso? Isso. Tá. É porque a questão aqui são pagamentos. Ele traz os DARFs. Então podemos escolher os votos? Paulo? Acompanho a relatora. Gustavo? Acompanho, presidente. Ricardo? Acompanho. Flávio? Acompanho a relatora, presidente. Lélcio? Também com a relatora, presidente. Mauritânia? Com a relatora. Me acompanha, então, por unanimidade, dá-se provimento ao recurso voluntário nesse item número 139. Nós temos o voto da relatora. O 140 tem diferenças? Não, esse primeiro foi RPJ e o seguinte é CSLL. Ele traz outras provas, claro, mas é a mesma coisa. Ele traz os pagamentos e é provimento também. Então, vou registrar meus resultados no item 140. Todos de acordo? Sim. Vamos para o próximo item, então. Gustavo, relator do processo número 141, DataSist. Presidente, você me dá um minutinho? São vários, né? Então, mas aqui, honestamente, eu tenho que relembrar eles. Esses também fazem parte daqueles que eu joguei lá em abril. Eu sei que tem 3 iguais e um que tem uma outra solução. Me dá um minuto, presidente? Sim, pode ir. Já retorno. Ok. Pegar uma água ali também, tomar uma água. Fazer uma pausa, presidente?
Podemos fazer, então, uma pausa aí de uns 10 minutos, querem? Ah, perfeito. Ótimo. Então, vamos fazer uma pausa, em 10 minutos a gente retorna. Vou pedir para o apoio suspender a gravação. Ok, interrompendo a gravação.